Parece que a pressão internacional já pegou o Supremo Tribunal Federal de jeito. E não é só por fora. Alguns ministros, parece, estão começando a sentir os efeitos da realidade política externa e interna. Um nome que vem ganhando força nas conversas nos bastidores é o do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Sim, o mesmo ministro que, durante o período em que comandava o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, admitiu ter procurado o governo dos Estados Unidos para evitar um suposto golpe no Brasil. A declaração, feita recentemente em território americano, caiu como uma bomba. Ora, se não havia risco real de golpe, e até hoje ninguém apresentou provas concretas disso, o que exatamente Barroso foi fazer pedindo ajuda ao presidente Joe Biden? Será que ele estava protegendo a democracia ou, na verdade, interferindo nela? Esse comportamento incomum levantou suspeitas até mesmo entre aliados. Fontes parlamentares e políticas indicam que Barroso pode estar buscando saídas estratégicas. Há quem diga que ele pensa em deixar a toga para assumir uma embaixada no exterior. Nada menos do que uma posição diplomática de alto nível, talvez em algum país europeu. Enquanto nega oficialmente qualquer intenção de renunciar, os sinais são claros. Movimentações discretas, encontros misteriosos com figuras influentes e até visitas recentes a Nova York, onde chegou a se encontrar com o ex-presidente Bill Clinton. O que esses dois falaram? Quem sabe? Mas não parece coincidência que, depois disso tudo, rumores comecem a circular sobre sua possível saída do STF. Se isso realmente acontecer, Lula ganha mais uma chance de marcar presença no Supremo. O nome mais cotado para substituí-lo é Jorge Messias, atual advogado-geral da União e figura próxima ao Planalto. É mais um passo na tentativa de consolidar uma Suprema Corte alinhada com os interesses do atual governo. Mas será que o país precisa mesmo de um Supremo cada vez mais político? Será que o Poder Judiciário está perdendo espaço para o interesse partidário? Enquanto isso, outro escândalo explode nos corredores do tribunal. Flávio Dino, ministro nomeado há pouco tempo, está sendo investigado por supostamente ter feito campanha política enquanto usava a toga. Em um evento público, ele sugeriu nomes para a composição de chapa eleitoral, incluindo até mesmo uma indicação direta para vice-governadora. Isso é permitido para um juiz supremo? Claro que não. Pelas regras da magistratura, ele não pode exercer atividade político-partidária. E ainda assim, lá estava ele, misturando as funções, quase como se estivesse fazendo campanha. Nicolas Ferreira, deputado federal, protocolou pedido de impeachment contra Dino. Pode haver retaliação, claro, mas o fato é que essa atitude é inadmissível para alguém que deveria representar isenção absoluta. E o pior, esse não é um caso isolado. Muitos sentem que o Supremo está cada vez mais envolvido com disputas ideológicas. Alexandre de Moraes, outro integrante da corte, virou relator de uma ação polêmica ligada ao caso Ramagem. A briga começou quando 315 deputados votaram pela suspensão do processo contra o diretor-geral da PF, mas o STF ignorou a decisão. Hugo Mota entrou com uma ADPF argumentando que o artigo 53 da Constituição daria aos deputados esse poder. Só que, em vez de ser sorteado, o caso foi automaticamente encaminhado para Moraes, que já analisa outros processos semelhantes. De novo, a mesma sensação, parece que só existe um ministro no Supremo. E todo mundo sabe qual vai ser a decisão dele. Será que é coincidência? Mas nem só de Supremo vive a crise política brasileira. Uma outra questão começa a ganhar força e promete abalar o governo federal. A CPI do INSS. Denúncias de fraudes bilionárias vêm crescendo e sindicatos começam a cogitar delações premiadas envolvendo políticos do PT e da esquerda. As acusações apontam para um esquema que desviou mais de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. E o mais grave, boa parte das irregularidades só teria sido possível com o apoio de parlamentares, tanto da base governista quanto da oposição. Se isso for investigado a fundo, muitos podem cair.
até mesmo dentro do próprio Partido dos Trabalhadores. O governo tenta se posicionar, mas não convence. Já orientou a base a não assinar a CPI, mas alguns senadores petistas estão rompendo a linha de comando. Um deles é Fabiano Contarato, que defende a instalação formal da comissão. Pressão popular está aumentando e o Planalto começa a ficar preocupado. Se a CPI avançar, o foco será total nas fraudes e os responsáveis poderão enfrentar consequências graves. O problema é que, historicamente, o PT tem sido associado a escândalos de corrupção. Como esse novo episódio afetará a imagem do partido perante o eleitor médio? Será que o governo conseguirá segurar o barco? Ainda há mais uma nuvem escura pairando sobre Brasília, a possibilidade de interferência estrangeira nas eleições brasileiras. Um ex-assessor de Donald Trump, Mike Banks, revelou detalhes de como uma agência americana, a USAID, teria repassado dinheiro via ONGs para favorecer a esquerda brasileira. Segundo ele, articulações foram feitas diretamente com o então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Essas acusações, se comprovadas, colocariam em xeque a legitimidade do processo eleitoral e exigiriam explicações urgentes. Qual é o limite entre cooperação internacional e ingerência indevida? E até que ponto o Brasil aceita decisões tomadas com influência externa? Agora, imagine você, cidadão comum, pagando impostos e vendo seu dinheiro ser desviado por um esquema ilegal. Ou então, vendo seu futuro previdenciário ameaçado por gestões mal feitas e corrupção descarada. Imagine ainda ver o Supremo Tribunal Federal, instituição máxima do judiciário, agindo mais como um órgão político do que como guardião da Constituição. Onde está a isenção? Onde está a justiça imparcial? Essa é a realidade do país hoje. Um país dividido, com instituições fragilizadas e um governo que tenta segurar, a todo custo, o colapso. A CPI do INSS pode ser o estopim de algo maior. A pressão sobre o Supremo vai aumentar. E os escândalos, se não forem devidamente investigados, continuarão alimentando a descrença da população. O Brasil merece melhor. Merece autoridades comprometidas com o bem comum, com transparência e com o cumprimento da lei. Então eu te pergunto, até onde vamos permitir que nossas instituições sejam usadas como moedas de troca política? Até quando vamos tolerar que o Estado seja manipulado por grupos específicos, enquanto o cidadão comum sofre as consequências? Sempre tem vídeo novo por aqui, com análise completa, clara e direta do que rola no Brasil. Não esquece de deixar seu comentário, contar o que achou dessa bagunça toda e se inscrever no canal. Vamos juntos entender esse país louco, mas cheio de potencial. Até a próxima!